A minha sorte como fotógrafo, como experiência de anos que eu tenho, como aprendi desde o começo da maneira correta, isso gera entre os seus amigos, entre os seus familiares, algo que não acontece quando você põe um pendrive para você ver na televisão. E aí você faz aquilo que 90% das pessoas têm feito hoje em dia e que está dando os mesmos problemas. E aí galera, beleza? Rico Monteiro aqui. Primeiramente, no dia 2 de setembro de 2018, eu quero falar com vocês sobre um incêndio que aconteceu no Museu Nacional lá do Rio de Janeiro. Os bombeiros alegaram que tiveram muita dificuldade em apagar o fogo. E as chamas continuaram crescendo, pois os hidrantes que estavam próximo do museu estavam sem água. Graças a um incêndio, o Museu Nacional está completamente destruído. Não só o museu, mas quase todas as peças históricas que ele abrigava. E eu quero dizer para você sobre algo que acontece muito frequentemente, e são as tragédias anunciadas. Tragédia anunciada, eu queria falar com você. Como é que está a tua história? É a tua história. Você tem guardado a tua história? Você tem feito registros históricos da tua trajetória aqui nessa terra? De repente aquele registro que você tem do nascimento, da tua gestação, do nascimento do teu filho, da tua filha, aquele aniversário de um aninho, aquele aniversário de 15 anos, a tua festa de casamento, sabe? São variáveis, são coisas, sabe? Aquela viagem que tu fez, sabe? Você juntou tanto, guardou, economizou tal e fez aquela viagem top. E aí você faz aquilo que 90% das pessoas têm feito hoje em dia e que está dando os mesmos problemas, bem parecido, não o mesmo, mas bem parecido com a tragédia do museu lá do Rio de Janeiro. Por quê? Esses arquivos eles ficam guardados aonde? No teu celular. Que beleza, né? Você fez aquela viagem, você de repente pagou até um fotógrafo para que você tivesse ali o teu registro e você pediu os arquivos digitais, ok? Bacana. Só que esses arquivos estão no teu HD, ou estão no teu celular, ou de repente estão até na nuvem, ou tá bem na moda você colocar na nuvem, tá? Só que você não faz ideia o quanto de gente que esquece a senha do e-mail e você só consegue acessar a tua conta se você souber a tua senha, certo? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Correto? Ponto 1. Desvantagem de ter coisas na nuvem se você não tem isso salvo na tua memória, qual é o teu e-mail, qual é a tua senha de acesso. Tá no teu HD, bacana. Se deu uma tempestade, se tiver o computador ligado, o teu HD queimar, já era. Se de repente tu entrou num site ou pegou um pendrive, foi na lan house, salvou alguma coisa, colocou no teu computador em casa, veio com o vírus, infectou a tua máquina. Eu já tive, tô falando de experiência própria. Peguei um vírus uma vez que corrompeu todas as minhas pastas de arquivo. Todas as pastas que eu clicava, tudo que tinha dentro ficava como se fosse uma folhinha em branco. E aí, como você clicava, ficava uma imagem preta, toda preta, como se a foto estivesse preta, aí vinha ali arquivo corrompido e tal. Estou contando essa história porque a minha sorte como fotógrafo, como experiência de anos que eu tenho, como aprendi desde o começo da maneira correta, todo o trabalho que eu faço eu procuro ter em vários lugares armazenado isso, até eu entregar para o meu cliente final, até eu concluir o trabalho, até eu entregar o álbum, até eu entregar tudo aquilo que me foi contratado, seja o que for, parte impressa, ok? Mas você de repente recebeu lá o teu pendrive com as tuas fotos, ou o teu DVD. Está cada vez mais em desuso isso, DVD. Porém, aquelas fotos que você tem no DVD, por exemplo, de repente tu tem uma criança agora em casa e essa criança vai lá no armarinho onde estão os seus DVD, cata e faz como os meus faziam. Começam a lixar o chão com o teu CD. Já avisei que vai dar merda. Riscou o DVD, o CD, já era tuas fotos, correto? Okay? No pendrive, como eu falei, é o mesmo problema do HD. Você pode facilmente pegar um vírus. Esse pendrive pode ficar bem guardadinho em algum lugar, porém
como ele é um componentezinho eletrônico, se você deixar num lugar onde tem umidade, ele pode criar ali zinabre, alguma coisa, fazer com que não haja o contato correto ali, você também não consegue acessar mais essas fotos. Então, qual é a solução para isso, Rico? Eu te aconselho a no mínimo revelar. Você não pode fazer o teu álbum, um álbum encadernado, um álbum bacana de casamento. Existem aqueles albinhos mais simples que você consegue com suas fotografias. Revela as tuas fotos. Vá no laboratório, envia tuas fotos para que elas sejam reveladas em papel fotográfico, que duram aí, em média, hoje 100 anos, 120 anos. Então, não deixa, esse vídeo está ficando longo pra caramba, mas não deixa a tua história se perder. Revele as tuas fotos, faça o teu álbum, sabe? Não deixa esses arquivos digitais voando por aí, porque não há nada que traga mais... Eu penso assim, tá? Eu vejo isso acontecendo. O que acontece? Quando você tem um álbum fotográfico na tua casa, quando chegam os teus amigos e você consegue compartilhar a tua viagem, você consegue compartilhar ali o teu casamento, cara. O teu ensaio fotográfico, aquele ensaio lindão com as tuas amigas, sabe? Mostrando aquele lugar, mostrando aquelas fotos, aquelas poses, mostrando ali o nascimento do teu filho, aquele ensaio Smash the Cake, aquele acompanhamento mensal. Cara, isso é de um valor tão lindo, tão maravilhoso, e isso gera entre os teus amigos, entre os teus familiares, algo que não acontece quando você põe um pendrive para você ver na televisão. Você não tem comunhão ali. Ninguém tem paciência para ver 200, 300, 1000 fotos em uma televisão. Para pensar. Hoje em dia todo mundo está assim, sabe? Não quer ficar parado, não quer ficar se movendo. E com o albinho na mão é diferente, você consegue ver o álbum, mas a atenção está nas fotos, a atenção está em você. A pessoa se conecta nas fotos e se conecta em você, começa a trocar aquela ideia sobre aquela foto, sobre aquela roupa, sobre aquele lugar. É muito bacana, gente. Eu não tenho laboratório mais, tá? Tô falando isso, mas é como uma dica de amigo, de especialista que vive isso praticamente 24 horas por dia, que está ligado à fotografia 24 horas por dia, sabe? Uma herança visual que você pode fazer agora, ela dura, como eu falei, 100, 120 anos, sabe? Contando a tua história. Você falando sobre a vida. A fotografia é vida, ela conta história, não tem o que falar. Então, cara, conta a tua história. Deixa a tua história no mundo. Né? Tem pessoas que escrevem livros, você pode escrever a tua história. Olha só, uma curiosidade, algo que você talvez não tenha parado a pensar, mas os historiadores lá, aqueles arqueólogos, e você pode pesquisar arqueologia, cavernas e tal, desde a era da Neandertal lá quase, sei lá, da Idade da Pedra, lá, nas cavernas eram feitos o quê? Desenhos. Desenhos do quê? Cotidiano daquela família. Como eles caçavam ou como eles faziam as suas ferramentas. Ali estava um registro quase que fotográfico, mas estava ali impresso, sabe? Aquelas pessoas, elas iam passando a história para os seus filhos, para os seus netos, através de gravuras, sabe? Não tinha fotografia, mas eles entendiam a importância de contar uma história visual, uma narrativa, sabe? Contada de como eles viviam, como eles podiam fazer determinadas coisas, como era o cotidiano daquela sociedade, daquela casa, sabe? Através das gravuras. Dá uma pesquisada nisso, é muito legal, muito top. Mais uma curiosidade, e eu prometo que já estou acabando, mas uma das coisas, quando caiu a bomba, isso eu fiquei sabendo recentemente, tá? Quando a bomba lá de Hiroshima e Nagasaki, né? Quando houve aquela tragédia lá no Japão, e as pessoas entenderam que aquela onda estava vindo e eles tinham que evacuar rapidamente. Sabe, a única coisa que os japoneses e as japonesas levavam para suas casas, que elas retiravam sabe, com toda a pressa e preocupação, os álbuns de fotografia da família. Preciso falar mais alguma coisa para você? As pessoas estavam na iminência da morte. Elas sabiam que algo muito ruim ia acontecer, mas a história delas, elas queriam levar com elas.
a história da família delas, elas queriam levar com elas. Então essa é a dica, esse é o conselho do teu amigo aqui. Revele, faça teus álbuns, deixa a tua herança visual para o futuro. Ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.